nasci na Itália, fui pequeno, tinha 9 anos, cheguei em 63, portanto eu estou com 60, vou fazer 67 anos. Sou médico, faço ginecologia e obstetrícia, estou formado há 42 anos, tem um tempinho. Sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, da qual me orgulho muito, há mais de 30 anos. E sou cooperado aqui da Unimed Leste Fluminense desde 1980. Então, na verdade, essa é a minha segunda passagem na presidência. Infelizmente, sempre que entro na gestão para superar algumas crises que a cooperativa vem enfrentando e, graças a Deus, a gente consegue superar esses momentos mais turbulentos. Nessa minha última vinda, agora 3 anos atrás, foi um desses momentos na qual, quando nós assumimos, a cooperativa estava com um termo de ajuste fiscal, um TAOF, da qual ela não apresentava os ativos garantidores da sua operação e não tinha margem de solvência nem lastro, e assim que nós assumimos essa gestão. Então, assim que nós assumimos, imediatamente no dia seguinte, a Agência Nacional de Saúde decretou uma direção fiscal aqui, implantou um regime fiscal, e assim que começou a nossa gestão. Ao tomarmos conhecimento dos problemas aqui da cooperativa, fizemos um programa de saneamento e entramos em ação e entendemos que o mercado, para superar essa crise, a gente tinha que partir para fazer parcerias com outros players do mercado. A gente entendeu que a nossa despesa também, de certa forma, era um ativo, era uma coisa de valor. Então, nós começamos a fazer parcerias em certas áreas já estudadas, onde a gente tinha algumas fragilidades, e uma dessas áreas era a oncologia, onde apresentava um custo muito elevado. E fizemos uma parceria, uma joint venture, com o grupo Oncoclínicas, na qual fundamos uma nova empresa. Essa nova empresa, que trata somente na oncologia, essa empresa era metade Oncoclínicas, metade Unimed Leste Fluminense. E assim, toda a despesa que a gente tinha na oncologia, agora parte dela voltava para a Unimed. A criação dessa nova empresa, que é um Centro de Oncologia Leste Fluminense, ela, ao ser criada, implicou em que o Grupo Oncoclínicas fizesse um aporte dentro da Unimed Leste Fluminense, e esse aporte foi um dos motivos para começar a recuperação fiscal da empresa. Então, esse foi um dos mecanismos para a gente superar os problemas encontrados. O restante veio com ajustes da gestão mesmo, né? Importante dizer que a gente, nessa nossa caminhada dentro da cooperativa, a gente veio se preparando, porque nós somos médicos, né? Então, nós não somos administradores de empresas, né? Mas acho que, pela força do estatuto, o médico que dentro da cooperativa são os médicos que ficam no board. Então, mas o médico, entendo eu, que ele, ao assumir esse cargo, ele tem que se preparar também, pelo menos poder compreender o que os outros falam. Então, nós fomos também fazer um curso, um MBA, tanto em saúde, na primeira etapa, quanto também executivo, numa outra fase, numa instituição de gabarito, e no caso foi a COPEAD, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos 2 MBAs, fizemos um módulo internacional, então a gente foi se preparando para assumir um cargo de gestão.
E eu acho que isso foi muito importante para mim e também para a minha diretoria na superação dos desafios encontrados aqui. Hoje, a gente conseguiu sair dentro da mesma gestão, com menos de 12 meses, nós saímos da direção fiscal, completamos a margem de solvência, e não era pouca no nosso nível de cooperativa, era bastante expressivo, mas nós conseguimos completar em 100% todo o programa de saneamento e praticamente em menos de 12 meses conseguimos superar a saída da direção fiscal. Hoje estamos completamente sólidos outra vez, a ponto de já começarmos a fazer investimentos na confecção de mais recursos próprios no hospital, que eu acabei de falar, lá em Itaipu, de 160 leitos. Temos outro hospital agora, finalizando, lá em São Gonçalo. Nós vamos ampliar ele para 100 leitos e todo com um parque tecnológico moderno. E assim a gente conseguiu superar. Teve uma participação, é importante ressaltar também que o fator da pandemia também ajudou, de certa forma, a gente superar o problema do saneamento, porque conseguimos regularizar a sinistralidade, né? Então as pessoas deixaram de terem coisas eletivas, isso de certa forma também ajudou. Mas basicamente foi o comprometimento entre os colaboradores e os próprios cooperados, através de assembleias nas quais eles entenderam o momento grave que nós tínhamos, e todos engajados aí, colaboradores e cooperados, a gente conseguiu superar esse momento tão importante, tão difícil da nossa cooperativa. Então, esse foi uma síntese. Nós temos outros projetos também em relação a novas parcerias e também em relação a M&As que a gente pretende realizar daqui para frente. Então, nós temos uma outra joint venture em formação no setor da hemoterapia. Nós faremos uma outra empresa com outro grupo de empresários. Teremos também um segmento de laboratório próprio na rede VIP, que nós fizemos aqui, esse é 100% nosso, da Unimed, mas também temos no setor da imagem uma outra parceria, uma outra joint venture em construção, na qual também vão entrar outros recursos, e assim a gente pretende enfrentar o mercado de saúde, que é muito competitivo, principalmente aqui na área de Niterói, São Gonçalo. Aqui é um verdadeiro laboratório de experimentações, porque aqui existem grandes players que exigem muita qualidade. Nós temos aqui a rede Ímpar, a rede DOR, agora entrando a GNDI, temos a Rap Vida nos circundando, então é briga de cachorro grande. Uhum. Isso nos obriga a ficarmos atentos e procurar sempre conquistar mercado e, de certa forma, blindar o que a gente já tem. Entendido? Muito legal. Doutor, eu queria até explorar um pouquinho essa linha da parceria com essa da Oncoclínicas, porque Sim. Esse é de fato uma coisa bem interessante para a gente trazer, né, de conhecimento aí para os outros dirigentes das Unimeds, porque, pelo que eu entendi, é um movimento de verticalização, mas ele não é o movimento tradicional, né, onde a Unimed ela tem todo... Eu vi alguns casos, o pessoal alguns chamam de verticalização virtual, outros de verticalização verde, outros de... Enfim, tem alguns nomes ali, mas a ideia, pelo que eu entendi, né, os me corrigam se eu estiver errado, é você ter uma certa... Você consegue... A Unimed, ela gera demanda para aquele serviço, né? E você, com isso, consegue ter, além o lado da Unimed, que é a geração da demanda, consegue também ter uma certa gestão sobre aquele processo, enfim, e com isso segurar o custo, né? Mas não deixa de ser um credenciado, né? Ou seja, não deixa de ser também uma parte credenciada ali, é meio um misto ali, né? É mais ou menos isso, doutor? Queria que o senhor explorasse um pouquinho mais. Não, exatamente. Trata-se de competência, né? Nosso DNA é operadora de saúde. Prestação de serviço é outro patamar, digamos assim, né? Talvez não tenhamos expertise nesse assunto,
Então, a gente, quando vai fazer uma parceria, cada um dá o seu melhor, né? Então, nesse caso, no caso, por exemplo, da Oncoclínicas, eles têm a expertise de protocolos de tratamento, nós temos a expertise de controle de custos, de operadora de saúde, mas eles sabem, carregam já uma qualidade, então tem que ser uma coisa ganha-ganha, né? Que agregue valor. Então, o nome, a qualidade Oncoclínicas, ele tem um valor. O nome, a qualidade Unimed é outro. Você juntando isso, você só faz ganha-ganha. Então, cada um oferecendo o seu melhor, e foi isso que aconteceu. Tanto nós estamos muito satisfeitos com isso, e eles também, porque nessa parceria com a Oncoclínicas, no caso, no nosso caso aqui, foi onde eles tiveram o melhor retorno e em menor tempo, porque a parceria junto com a Oncoclínica no sistema Unimed nós não somos novidade, já tinham outras, inclusive com a Unimed Rio, eles têm uma parceria com outras Unimedes, mas no nosso caso aqui em Niterói, foi rapidamente, eles tiveram o retorno sobre aquele investimento, tiveram o ROI deles bem no tempo ajustado, até antes do tempo, inclusive, então eles estão muito satisfeitos e nós também, tanto que eles querem aprofundar mais parcerias. Nós colocamos essa empresa, essa joint venture, dentro do nosso hospital, lá de Itaipu, portanto, eu já dei vida àquele prédio, ele valorizou, nós vamos aprofundar, tornando aquele um cancer center. Veja, então uma coisa vai puxando outra, né? Certo. Então, foi muito interessante essa experiência de parcerias, e agora a gente vai investir também em compra. Então, essa verticalização, hoje, às vezes, não precisa ser somente você, somente a Unimed. Você é como é a indústria farmacêutica, por exemplo, todas elas são uma pertencendo à outra. É assim que você conquista mercado. E outra coisa, nós não temos prurido nenhum também em relação a fazer uma parceria de atender outras fontes pagadoras. Não tem problema. O grupo, essa nova empresa que nós temos com a Oncoclínica, que se chama Centro de Oncologia Leste Fluminense, ela pode atender sem problema nenhum, autogestão, mesmo Saúde Bradesco, mesmo Amil, qualquer coisa, tudo é fonte de receita nova, dinheiro novo que entra, que não vem pela venda do plano. Mas o que importa é que a Unimed Leste Fluminense consiga ter as suas receitas e melhor remunerar o seu dono, ou seja, o seu cooperado. A gente nunca deve perder de vista qual é a nossa missão, de trazer renda, trazer trabalho ao seu sócio, ao seu cooperado. Esse é o nosso objetivo maior. Sim. Entendeu? Muito bom. Isso é bem legal. A gente quando faz os estudos de viabilidade, por exemplo, para recurso próprio a hospitais, né, a gente fala bastante disso aí. Fala, vocês não vão atender alguns, tem uma série de outros planos aí que podem trazer renda, e isso é importante para a Unimed, né? Tem que pensar nessa linha. Que legal. Aproveitando o gancho da verticalização, doutor, você comentou aí dos hospitais, queria que você falasse um pouquinho mais, né? Desse projeto novo que vocês têm agora do hospital, falasse um pouquinho de verticalização hospitalar, né? A linha de hospitais, como é que vocês enxergam, né? A Unimed tendo o próprio hospital, enfim, como que é isso? Que é um assunto sempre em alta aí nas Unimeds, né? Sem dúvida. Então, nós somos 7 municípios, nós somos um leste, somos 7 cidades. Então, você não pode ficar restrito a somente Niterói. Nós temos que ter, nesses municípios, presença física, inclusive, né? Ou de um centro clínico, ou de um centro de diagnóstico, ou mesmo de um hospital. Então, a gente tem que se verticalizar, e eu entendo que esses serviços servem até como ferramenta de mercado para você vender, né? Então, é isso. A gente tem essa ideia de fazer todos os níveis de serviço de imagem e de assistência como um fator de presença e consolidação do mercado que você tem já e do que você tem a conquistar. Nós temos também consciência que precisamos fazer, além de vender o plano, também de fazer dinheiro vendendo para outros planos, né? Então, nós não temos problema nenhum que o nosso hospital
lá de Itaipu possa vender serviços para outras fontes pagadoras. Não tem problema. Também a gente pode crescer usando a nossa própria rede, a rede própria, para fazer produtos exclusivos para ela, com valores de ticket médio mais baixos, para poder enfrentar exatamente as outras operadoras que vêm com um preço mais controlado, tipo Rap Vida e tipo GNDI, já que elas não são cooperativas. Na cooperativa é muito mais difícil você controlar os seus custos baixando a remuneração do médico. Não, nós queremos exatamente o contrário, porque nós somos cooperativos. Então, você tem que fazer esse equilíbrio de pagar bem ao médico cooperado, né, para ele se sentir pertencente ao sistema e aderir ao sistema cooperativo, mas, ao mesmo tempo, né, não ficar fora do mercado. Então, a gente também precisa... É um desafio, mas também precisa vender para outras fontes, não tem problema nenhum. Isso aí, por exemplo, vamos fazer um produto só para os nossos low cost, só para os nossos serviços, de modo que, oferecendo uma rede mais restrita, mas que seja a nossa rede, eu consigo botar um preço menor e assim conquistar nichos de mercado nas classes C e D, por exemplo, que são características da população de São Gonçalo, por exemplo. Claro, eu estou falando da minha área, cada Unimed tem a sua característica, né? Talvez a Unimed BH seja diferente, talvez uma Unimed São Paulo seja diferente, né? Tem uma renda bem maior, né? Mas, enfim, é isso, a coisa não para, é muito dinâmica e é muito desafiadora também. A gente fala, né, combater o preço da concorrência com estratégias novas, né? Exatamente. Combater com estratégia, bem mais inteligente isso, que legal. Até falando um pouquinho de concorrência, doutor, a gente vê que a concorrência ela tem uma estratégia muito clara de, primeiro, verticalização, de ser verticalizada, né, para segurar custo e tudo mais, e também uma estratégia de ganhar eficiência pelo tamanho, ou seja, pela consolidação de mercado, que tem acontecido, né, com uma velocidade muito grande, super intenso aí no mercado nos últimos anos, né? E a Unimed, ela é um sistema, né, que ele tem, a gente fala que tem o lado positivo de ter essa descentralização da Unimed, que você atende, você tem um intercâmbio, então até o próprio cliente enxerga às vezes como uma coisa só, né, o sistema Unimed como um todo, mas ao mesmo tempo você tem todas as singulares que elas vão ali tendo uma certa ineficiência nesse sentido, porque acaba não agregando os custos, acaba agregando mais custos em cada área que elas têm, né? E aí tem agora um modelo, né? Tem alguns modelos que estão sendo desenvolvidos. A gente fala-se muito no sistema Unimed sobre a agregação, né? Sobre as Unimeds tentarem ser mais sinérgicas nesse ponto. E aí tem agora um modelo muito comum aí que é das Unimeds menores virarem prestadoras de serviço de uma Unimed maior ou das federações, ou mesmo fazendo fusões entre Unimeds, né? A gente até participou de algumas aí fusões de Unimeds que faziam sentido se transformar em uma Unimed só. Como que o senhor enxerga esse movimento, né, tanto no sistema Unimed, quanto esse movimento da concorrência, né? O que o senhor vê disso que traz aí de insumos para a Unimed? Bom, em relação ao sistema Unimed, a nossa capilaridade é uma marca, nos fortalece. É muito importante que a gente esteja espalhado pelo Brasil adentro, né? Isso aí, principalmente para a CNU, no caso, né? Porque ela, para poder pegar grandes corporações, é preciso que tenha uma rede. E as Unimedes, que são os cooperados da CNU, são importantes nesse lado aí. Agora, também, cada Unimed, a gente entende que uma Unimed muito pequena, uma Unimed assim com 8 mil vidas, 10 mil vidas, talvez ela não tenha musculatura suficiente para aguentar um tranco de uma sinistralidade ou de um evento, de um sinistro bem impactante, né? Isso pode trazer certos riscos. Então, eu vejo muito importante essas fusões de pequenas Unimed para se tornarem maiores, mas sempre colocando na mesa a questão da gestão.
do preparo dos seus dirigentes e dos cooperados, na conscientização dos cooperados nesse ramo. Porque se os cooperados não estiverem conscientes da sua atuação, fica muito difícil. É muito claro também que um cooperado, que ele também atende uma concorrência, ele não é, hoje a gente não tem muita a unimilitância, mas a atuação dele, por exemplo, na Bradesco, é bem diferente da atuação dele dentro de uma cooperativa. Então, esse é um desafio que nós temos, a preparação dos cooperados, a preparação dos dirigentes, a educação dos colaboradores. Isso aí é uma peça-chave nessa engrenagem, isso é fundamental, porque a nossa concorrência utiliza exatamente a redução do custo, porque controla muito bem essas engrenagens aí, entendeu? Então, ela tem um custo bem menor, e isso é um fator de ganho para elas. E elas ainda são alavancadas, e elas vêm já com verticalizadas também. Então, é uma luta muito, muito desigual, né? Então, o que nós temos? Nós temos exatamente isso, a necessidade de conscientizar o cooperado do seu papel enquanto dono, a preparação cada vez maior e engajamento cada vez maior dos colaboradores nas empresas, como tudo, né? E, principalmente, dos dirigentes, né? Os dirigentes têm que estar realmente antenados, eles têm que incorporar essa missão de ser dirigente, às vezes nem tão médico, né? Eles têm que estar nas duas pontas, pode estar sim, mas tem que estar sempre se preparando enquanto gestor, entendeu? E também repassar esses conhecimentos para futuros dirigentes que chegam aí, para que a gente consiga sempre viver mais 50 anos, né? Quantas Unimedes ficaram no meio do caminho? Olha, eu posso citar aqui, Centro-Sul Paulista, Unimed Brasília, Unimed Angra dos Reis, Unimed Teresópolis agora, então, Unimed Paulistana, Unimed São Paulo. Olha, eu vou te contar, essa Unimed também fica no meio do caminho. É preciso se conscientizar, dizer, a cooperativa não entra em falência. Entra sim. Entra, e se você olhar, nem foram as pequenas, né? Muitas nem foram as pequenas, então. Exatamente. Então, uma Unimed, eu sou super a favor, às vezes, de uma Unimed se incorporar na outra, né, para que ela seja mais fortalecida. Isso é muito importante, sem dúvida. Legal. Ótima visão, doutor, que legal. Bom, a gente tem evitado, doutor, nessas entrevistas aqui, né, falar sobre pandemia no sentido ruim, né, porque a gente está já envolto aí tanta notícia negativa, a gente quer trazer aqui um ambiente mais positivista. Sim. Mas tem uma parte da pandemia que eu gosto muito de falar, gosto muito de fomentar essa conversa, que é a geração de oportunidades, né? Porque até mesmo o senhor comentou aí que as Unimedes, elas realmente tiveram, ano passado, né? Tiveram uma baixa de sinistralidade por conta das eletivas e tudo mais, e isso até em alguns pontos ajudou. E nesse sentido, eu acho que até a própria questão aí do avanço da internet, a telemedicina e tal, gerou muita oportunidade para o sistema Unimed, né? Que dá para ser aproveitado e tudo mais. Queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor enxerga de oportunidades aí que foram geradas e aproveitando para a gente também já engatar aqui num futuro médio e longo prazo, o senhor contar as expectativas, o que o senhor enxerga aí dos próximos anos, principalmente essa saída da pandemia e tudo mais. Bom, o que eu vejo assim como interessante nisso foi a questão das reuniões online, essa que nós estamos fazendo, por exemplo, né? Que veio para ficar e veio para reduzir custos e veio para agilizar processos. Então, é uma coisa boa, nós não tínhamos isso. Olha só que interessante, né? Muitas coisas são decididas assim com economia. Eu que dou aula, sou professor de universidade, formo médicos, né? A gente está tendo... É difícil isso também na medicina, já que você precisa da prática, né? Mas a gente não parou. E a gente coloca aulas online, aluno fazendo aulas, a gente faz... Então, essa história de ter videoconferência facilitou muito, mesmo dentro do sistema. Então, a gente se comunica mais, se comunica melhor e agiliza as coisas. Em relação à telemedicina, é outra coisa que veio
assim muito interessante, veio para ficar e é uma coisa que se consolida e você pode aproveitar coisas boas disso aí, sabe? Então, você pode controlar, por exemplo, melhor pacientes crônicos, você pode chegar em lugares de forma muito mais prática, fácil e rápida, através de telemedicina. Você pode ter acesso ao doente com um outro olhar. Então, eu vejo coisas boas. Nessa pandemia, tem isso de coisa boa. Outra coisa boa é em relação a home office, teletrabalho, com novos desafios e novas formas de você administrar. Então, eu tiro as coisas boas disso aí, entendeu? Então, eu vejo esse lado bom. Veio coisas que vão ficar, que vieram para ficar. Muito bom. E como que o senhor enxerga os próximos anos, doutor? Como o senhor enxerga o futuro médio e longo prazo aí do sistema Unimed, da Unimed de vocês? Enfim, como que eu enxergo cada vez com maiores desafios e maiores dificuldades. Por quê? Porque os nossos competidores são bons, estão cada vez mais qualificados. Então, você está num mercado muito competitivo, na qual te obriga a você também se preparar. Então, eu vejo com maiores dificuldades, mas eu vejo também sendo motivos esse desafio de superar e de também vencer. Eu vejo com dificuldades, né? Porque você tem competidores melhores, principalmente aqui, eu estou falando na minha área, no caso, num grande centro, onde eu tenho competidores. Talvez no interior, onde você não tenha tantos competidores, esse cenário seja um pouco diferente. Mas aqui na minha área, eu vejo cada vez com maiores dificuldades em relação a você pagar melhor o seu médico, remunerar melhor e controlar as coisas, né? Porque os clientes sempre tendem a querer as coisas cada vez mais. Então, isso tudo é desafiador. Então, eu vejo... Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um futuro de crescimento, porque a gente percebe que a economia ainda tem muito para crescer e a gente tem muito mercado para conquistar, entendeu? Então, eu vejo com grandes perspectivas, entendeu? A gente, por exemplo, nós mesmos aqui, nós já tivemos 210 mil vidas. Hoje nós estamos com 140 mil vidas. Nós perdemos, todos perderam vidas, né? Uhum. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir recuperar, porque nós temos marca, né? Nós temos os médicos bem conceituados, rede. Então, é isso. Eu vejo como bastante desafiador, com dificuldade, é certo, mas com certeza que a gente vai vencer. É bom ter os desafios, né, doutor? Senão a gente isso é bom, é motivador, né? Senão você se acomoda. Não pode. Acomodar é a pior coisa que tem. Muito bom. Doutor, que legal. Olha, tem vários assuntos, doutor, que eu ainda gostaria de discutir, né? Mas a gente tem um compromisso aqui com o nosso espectador para não deixar um tempo não muito longo, mas já temos aqui, passamos de 40 minutos já do bate-papo e tá bem legal, tá bem gostoso. Mas eu queria pedir para o senhor, então, para a gente finalizar, doutor, deixar uma mensagem de positivismo aí, né? De mensagem positiva para os amigos dirigentes do Sistema Unimed que vão estar nos assistindo. Beleza. Primeiro dizer que a gente vai superar essa pandemia e a partir do momento que todos estiverem vacinados, as coisas começam a retornar ao seu devido lugar. Então, sempre manter essa esperança de que vai ser apenas uma coisa que passou. É certo que a gente vai precisar de vacinas e as vacinas serão periódicas, não tem problema, vai ser como hoje a influenza. Mas o ser humano vai conseguir vencer mais essa batalha em relação a questões de doenças. Então, a gente vai superar isso. Segundo, em relação aos dirigentes do Sistema Unimed, manter uma esperança de que as coisas sempre irão melhorar. O Sistema Unimed está iniciando hoje uma nova gestão e nós temos uma característica interessante
nesse modelo, nesse momento atual, é que os dirigentes, as principais empresas do sistema, elas estão alinhadas no sentido de ter uma gestão única, né, com os mesmos objetivos, tanto da CNU, quanto da Unimed do Brasil, quanto da Unimed Seguros e também quanto a Unimed Participações e Fundação Unimed, todas são um grupo que ele está bem unido, foram eleitos recentemente, todos engajados. Isso é muito bom para o sistema. Então, quando o sistema marcha unido, nós somos praticamente imbatíveis. E nós não perderemos mercado se nós estivermos unidos. Aliás, Unimed quer dizer exatamente isso, união dos médicos. Desde que ela foi fundada lá em Santos, em 1967, lá pelo Dr. Edmundo Castilho, a gente mantém esse nosso DNA. Então, eu tenho esperança e fé no futuro.